mas eu me chamo Raíssa, professora de vocês neste período de estágio 2, certo? Eu vou estar acompanhando vocês nessa nova fase. E a proposta aqui hoje é que a gente converse um pouco sobre a disciplina em si, sobre as atividades, sobre a proposta dela, e desde já que a gente possa estar sanando quaisquer dúvidas que porventura possam vir a surgir. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui pelo próprio AVA, para vocês irem se familiarizando, e eu vou estar sempre retornando aqui na sala, porque caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar incluindo aqui no bate-papo, ou levantando a mãozinha que eu venho para a gente estar debatendo, certo? Então, este é a disciplina de estágio 2. Com muita alegria, né, que a gente continua esse trabalho no estágio. Já adianto para vocês que nesta fase vocês vão permanecer no campo de estágio onde vocês já iniciaram no estágio 1, porque o estágio é o seguinte, pessoal, o estágio ele é uma continuação. Aqui na FacSul nós temos 4 disciplinas de estágio, mais uma complementa a outra. Então, vocês iniciaram essa experiência no estágio 1 e vão continuar no estágio 2. Aquilo que vocês fizerem aqui no estágio 2, vocês vão executar no estágio 3 e assim por diante, certo? Então, essa é uma continuação do estágio, sendo a principal característica da fase 2 o projeto de intervenção, que a gente vai conhecer, vai estudar bem direitinho. E sejam bem-vindos à disciplina. Estou à disposição, vou acompanhar vocês durante todo o período. Qualquer dúvida, podem falar no chat a qualquer momento, que eu vou estar aqui para poder estar acompanhando vocês firmemente. O material da disciplina é o material que rege o próprio estágio, certo? Vocês vão ter aqui o código de ética, todo esse material ele é de suma importância, mas tem uns que são mais voltados para alguns campos específicos de atuação e outros que são para todos, né? Como é o caso do código de ética, que é essencial para uma atuação profissional, a gente tem que conhecer e dominar o nosso código de ética, para assim colocar em prática, né, exercer a profissão de acordo com o que a categoria preconiza. Temos também as considerações sobre as atribuições e competências profissionais do assistente social, que vocês já devem ter visto um pouco em outras disciplinas, mas aqui é a oportunidade da gente ver na prática como acontece. E a gente também precisa ter o domínio para que a gente não acabe desviando daquilo que não é nossa competência ou não é a nossa atribuição. Temos aqui também um livrinho que fala sobre a importância do diário de campo e como devemos elaborá-lo, certo? E a política nacional do estágio. Então, eu inicio dizendo que é imprescindível que vocês façam a leitura desse material, não só para a disciplina, mas para a vida mesmo, para durante. Seja bem-vinda, Mônica. Durante toda a atuação profissional de vocês, não só agora, mas principalmente posteriormente. E seguimos para os documentos iniciais. Esses documentos, eles geram muitas dúvidas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o que é e como deve ser preenchido, e vou já falar quais são as nossas maiores dificuldades de experiências passadas, a fim de que não ocorra com vocês agora nessa nova disciplina, certo? Eu vou realmente ficar sempre voltando para a tela do bate-papo para ver se vocês falaram alguma coisa ou pediram a vez, ok? Documentos iniciais. Aqui nesses documentos iniciais, nós vamos ter a carta de apresentação, eu já havia aberto aqui para vocês, que vai ter o preenchimento que deve ser feito. Primeiro ponto, esse documento ele é obrigatório. Segundo ponto, ele deve ser enviado no início do semestre letivo, ou seja, já na sua primeira semana de estágio, você deve preencher isso daqui, já mandar para a gente, certo? Terceiro ponto, ele não tem pontuação.
é um documento que é pré-requisito, que está lá na PNE, disponível no material de vocês, e que precisa ser enviado obrigatoriamente, porque faz parte da documentação exigida no estágio. Isso é muito importante, porque quando vocês concluírem o curso e vocês forem dar entrada lá no CRES, né, no Conselho Regional de Serviço Social, eles pedem todo esse consolidado de documentação do estágio, comprovando que vocês fizeram o estágio. Então, nós da faculdade temos a responsabilidade de coletar e mandar isso para o CRES. Só que isso só é possível a partir do envio de vocês. Então, é obrigatório, não tem pontuação, precisa ser enviado no início do período e já apresenta uma das dificuldades, que é a questão da nitidez desses envios. Gente, por favor, enviem essa documentação escaneada. Se vocês não tiverem como escanear em casa, vão no polo de vocês e solicitem que eles façam isso, que eles já mandam o arquivo em PDF bem bonitinho só para vocês inserirem. Mas não pode estar rasurado. Evitem fotos, principalmente aquelas turvas que a gente não consegue ver. E também a letra, a escrita do preenchimento precisa estar legível para que a gente possa estar entendendo o que está sendo apresentado, né? Então, a primeira página ela vai trazer as informações básicas, essenciais, digamos assim, do estágio, né? O seu nome, o local da instituição, né? O campo onde você está estagiando, todas as informações básicas. Aqui é o responsável pela instituição, e aqui são os dados, desculpa, do seu supervisor de campo, assim como o supervisor acadêmico. Muito importante. O supervisor de campo é o assistente social que vai te acompanhar dentro da instituição. O supervisor acadêmico é um professor de serviço social vinculado ao seu polo. Então, o supervisor acadêmico, quem direciona, quem vai ser o seu supervisor acadêmico, é o seu polo. Então, se você ainda não tiver, ou você estiver em dúvida, você, por favor, procure o coordenador do seu polo para que ele te passe quem vai ser o seu supervisor acadêmico, certo? Preencha corretamente todos os campos, principalmente o número do CRES. Aqui está a identificação do seu estágio, se vai acontecer qual período que vai acontecer, e aqui embaixo a sua assinatura. A partir desse período, houve uma unificação dessa documentação. Então, em todos os 4 estágios, a gente está com a mesma documentação, porém, cada novo período precisa ser preenchido, mesmo que a assistente social ainda seja a mesma, mas a gente precisa que seja preenchido com as datas certinhas e correspondentes ao estágio que você está fazendo. O termo de compromisso, acredito que já é conhecido por vocês, porque é o mesmo do estágio 1, né? Só retornando para ver se tem mensagem. É o termo de compromisso que vai ser preenchido com os seus dados e os dados da instituição, certo? Vocês preenchem os campos corretamente, com letra legível, né? Por exemplo, aqui onde vai estar seu nome. A data do estágio, esse aqui, ó, o item C, a vigência do estágio. É um ponto muito importante, porque a gente teve dificuldade nos períodos passados. Esta vigência de estágio, ela precisa estar de acordo com o calendário acadêmico. Por exemplo, vou supor, certo? Digamos que o nosso semestre letivo, ele vai até o dia 20 de dezembro de 2024. Então, e começou hoje, dia 19. Então, o seu período de estágio, ele tem que ocorrer entre o dia 19 de agosto ao dia 20 de dezembro. Você não pode colocar que a vigência do seu estágio vai ser, por exemplo, até janeiro de 2025, se o nosso período letivo vai até o dia 20 de dezembro, entendem? Então, peço também atenção nesse preenchimento aqui da vigência, porque tudo isso é avaliado. Eu, no final, assim que vocês enviam essa documentação, eu verifico, e se não estiver de acordo, é preciso fazer o reenvio. Mas cada vez que você reenvia, precisa ir novamente atrás das assinaturas, né?
que já é aqui no final. Gente, peraí, deixa eu baixar de novo. Deixa eu abrir novamente. Pronto, agora sim. A última lauda, vocês vão ver que tem a identificação da cidade, da data. Aqui é o espaço para a assinatura do representante da instituição. Aqui é a sua assinatura. E vejam que a gente disponibilizou o modelo já com a assinatura da Facsul, do nosso diretor acadêmico, que é Gustavo. Então, já para facilitar, uma assinatura ela já está posta no próprio modelo do termo, certo? Precisa que vocês tenham a assinatura com carimbo da instituição e a sua própria assinatura, certo? Então, acredito que essa questão da documentação não tenha dúvidas, mas se tiver, vocês podem falar aqui, certo? Mas frisando novamente, precisa estar legível, precisa estar nítido, é obrigatório, não vale nenhuma pontuação. E aí nós seguimos ainda para a parte da documentação com a ficha de frequência, que também vai ter aqui como modelo o diário de campo e a ficha de avaliação. São documentos que também são obrigatórios de fazer o envio. Porém, aqui vai ter uma nota. Só que essa nota, ela vai ser avaliada pela supervisora de campo de vocês, certo? Então, isso aqui é preenchido pelo supervisor do campo. Vamos lá, tem tudo isso muito bem descrito, certo? Vocês podem estar consultando na própria disciplina, está bem descrito, mas eu vou também detalhar para vocês. Todas essas 3 documentações são obrigatórias. A ficha de frequência, ela segue as mesmas orientações. Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês. A ficha de frequência, ela segue a mesma orientação de ser preenchida corretamente, de estar nítida, de estar legível, de ser escaneada PDF, não foto, certo? Porque mesmo que o AVA só aceite o arquivo em PDF, mas tem muita gente que tira foto do celular, que fica meio turva e transforma em PDF e manda. E aí a gente solicita o reenvio. Os dados para preencher, novamente, com o nome das supervisoras, número do conselho, isso é imprescindível, e aqui é onde vocês vão preencher a data em que vocês foram para o campo, a data que vocês estiveram cada dia, vocês têm que colocar aqui, o início que você iniciou a atividade naquele dia, também o término, digamos, de 1h da tarde às 5, por exemplo. E aqui ao lado você já faz o somatório de quantas horas deu nesse dia em que você esteve presente no campo, na instituição. Aqui em atividade realizada, você vai inserir de forma breve o que você fez durante o dia. Aqui você vai assinar e ao lado vai ter a assinatura da supervisora de campo. É importante que seja assinado por dia mesmo, que não se acumule esse registro, porque essa ficha aqui de frequência, ela vai ficar no campo de estágio, na instituição que você está estagiando, e ela vai ficar sob a responsabilidade da supervisora de campo. Então, todo dia que você for, você assina a sua frequência. Pontos importantes. O mais importante, gente, por favor, atenção ao que eu vou dizer, que é com relação à carga horária exigida. A nossa disciplina de estágio 2, ela precisa ter uma carga horária de 120 horas. Então, para você ser aprovado, são 120 horas. Porém, é distribuído da seguinte forma: 90 horas práticas na instituição campo de estágio e as 30 horas são de atividades aqui no AVA. Então, você só vai ser aprovado se na sua ficha de frequência, no total, eu também confiro 1 por 1, certo? O horário. Na carga horária final, somando todos os dias que você foi para o estágio, somatizou 90 horas. Se for inferior a 90 horas, infelizmente não é aprovado. Então, tenham atenção nisso, porque para não correr o risco de passar o período inteiro
indo ao estágio e perder por algumas horas faltantes. Outro ponto importante, a assinatura, ela precisa ser, de fato, escrita, não pode ser uma imagem. Não pode pegar, por exemplo, uma figura ou recortar a assinatura sua ou da supervisora de outro documento e colar aqui, porque também não é permitido, certo? Então, essa é a ficha de frequência, vai ficar no campo de estágio durante todo o período em que você for. Este daqui é o diário de campo. O diário de campo também é um relato pessoal, mas é um relato que deve ser feito correspondente a cada dia. Então, isso é como o próprio nome diz, é um diário. Você vai poder colocar tudo o que aconteceu naquele dia. E esse diário também tem o acompanhamento da supervisora de campo, certo? E vocês vão precisar enviar no final da disciplina todos esses diários para a gente poder confirmar se, porque, digamos assim, se na ficha de frequência tem dizendo que você foi 10 vezes no estágio, a gente precisa ter 10 diários de campo, ok? Aqui tem como você deve preencher o que foi feito, os sujeitos que foram envolvidos, como foi feito, por que foi feito, e tem a opção, o campo para você fazer uma análise crítica, porque vejam, para um assistente social, a visão crítica é de suma importância, porque é isso que a gente exerce diariamente. Então, todos os dias, na nossa atuação profissional, a gente precisa ter uma visão crítica, um olhar crítica daquela situação, problema que a gente está atuando. Então, a análise crítica faz parte da atuação profissional. Então, isso precisa ser observado e praticado desde o ambiente de estágio. Por isso que nós temos esse campo para análise crítica. Na segunda lauda, vocês vão ver que a gente colocou aqui uma orientação para vocês, explicando como deve ser preenchido cada campo. Não negligenciem o diário de campo, porque para agora, vocês podem pensar que é só, de fato, um diário, mas futuramente, daqui a uns anos, à medida que vocês forem se especializando, que vocês forem atuando, que vocês forem adquirindo experiência, vocês vão ver que vocês vão precisar retornar para o diário de campo de vocês, vão precisar consultar e vocês vão ver os avanços que vocês vão encontrar dentro da sua própria visão e da sua própria forma de ver. E isso também é muito bom, também é muito importante. Então, quando for no final do período, vocês vão enviar aqui no AVA a ficha de frequência, o diário de campo e a ficha de avaliação. Tudo junto, tudo assinado, tudo bem legível, certo? A ficha de avaliação, deixa eu mostrar para vocês também. Aí vocês vão dizer, por que eu vou fazer o diário de campo? Se ele não vai ser avaliado? Ele vai ser avaliado, mas ele vai ser avaliado pela supervisora de campo. Então, dentro da disciplina de estágio 2, vocês vão conseguir atingir a nota 60 dentro da plataforma e os outros 40 pontos, quem vai avaliar a supervisora de campo. Por isso que é importante, porque esses são os critérios que ela vai avaliar. Por exemplo, desculpa, gente. Aqui está a ficha de avaliação. Vai ser preenchido também pela supervisora de campo, com a data da avaliação dela, e aqui ela vai pontuar de 0 a 40 como ela te avaliou. Então, aqui tem pontos como a assiduidade, a disponibilidade, e olha aqui o diário de campo, onde já consta, certo? São 12 itens de avaliação, como vocês podem ver. No final, a gente somatiza cada nota que foi dada aqui pela supervisora de campo, divide por 12, temos assim uma média que vai ser a nota final. Aqui também tem um espaço para que ela possa fazer uma observação sobre a sua atuação e o mais importante, as assinaturas. Tem que ser assinado pelos 3 envolvidos na experiência de estágio. Tem que ter a assinatura do supervisor de campo, com o número do CRES e carimbo. Tem que ter a assinatura da supervisora acadêmica, que é a sua professora supervisora do polo,
e a sua assinatura. Lembrando, porque o que foi dito anteriormente vale para todos os documentos e para todas as etapas desse estágio. Não pode ser foto, tem que ser assinatura de fato, assinatura com o carimbo, o número do crédito, tudo certinho, certo? No seu caso, que é estagiário, você só vai colocar aqui o teu nome completo, porque isso daqui valida que os 3 envolvidos viram a avaliação que foi feita, certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Por enquanto, não. Então, seguindo, deixa eu fechar esses documentos. Tudo isso que eu estou dizendo tem aqui de forma mais objetiva e mais simplificada, certo? Mas de uma forma que vocês não percam nenhuma informação importante. Vamos para o plano de estágio. Plano de estágio também é um documento, certo? E o próprio nome já induz, né? É um planejamento. Este documento, ele é um planejamento do que você vai elaborar junto com a sua supervisora sobre o que pretende ser feito durante o período do estágio. Lembrando que tem que ser um planejamento alcançável, certo? Vocês têm que colocar aqui coisas que são alcançáveis dentro do período de estágio. Este plano de estágio, ele também deve ser feito no início, ou seja, recapitulando, o documento inicial e o plano de estágio deve ser enviado no início do semestre letivo. Só a ficha de frequência, ficha de avaliação e diário de campo que é enviado no final, certo? Deixa eu baixar aqui para vocês, para a gente olhar juntos o modelo desse roteiro. Pronto. No plano de estágio, nós temos a identificação tanto do estagiário quanto do campo de estágio, como também da instituição e seus supervisores. Temos a especificação da carga horária. Olha aqui o que eu tinha dito para vocês. A vigência, certo? Lembrando que data de início e previsão de término tem que obrigatoriamente ser uma data dentro do semestre letivo, certo? Dias e horários de estágio que você pretende ir. Tem que estar de acordo com o que você planejou também lá no documento inicial. E aqui, a questão da carga horária, como eu havia dito, são 120 horas, 90 horas de prática no estágio e 30 horas das atividades que a gente vai elaborar aqui na disciplina, ok? E aí, após você identificar o campo de estágio e a instituição, você vem agora para os itens descritivos do plano de estágio. Você vai falar aqui no item 3 um pouco sobre o serviço social na instituição, ou seja, você vai apresentar qual é a sua instituição, pode ser na educação, pode ser na saúde, pode ser na assistência, pode ser na educação, são diversos os nossos campos, né? Então, vocês vão identificar e vocês vão falar das atribuições que o assistente social tem dentro do seu campo de estágio. Você vai trazer também a metodologia da supervisão de campo e acadêmica. O que é isso? É você dizer como vai ocorrer essa metodologia da supervisão. É por isso que o plano de estágio é feito com as supervisoras acadêmicas e de campo, porque vocês vão sentar, vão conversar e elas vão poder orientar vocês como é que vai ser essa supervisão. Por exemplo, digamos que a supervisora de campo informe que uma vez por semana ela vai querer fazer uma reunião de alinhamento contigo, ou uma reunião de orientação mesmo. Então, vai estar aqui, certo? Também quais são, como ela pretende fazer esse acompanhamento, no caso da supervisora acadêmica, se vai ter leitura sobre o campo da instituição que você está inserido, a área, eu ia dizer, a área sociotécnica que você está inserido, como vai ser o contato entre elas duas, as duas supervisoras, como vai ser feita a avaliação, tudo isso precisa colocar aqui, e quem vai determinar são as supervisoras, e não você como aluno. E o quinto item é o plano de atividades que vão ser desenvolvidas pelo estagiário.
também é feito por vocês. Mas aqui a gente tem uma exemplificação, certo? Da atividade, você vai informar qual seria a atividade, e elas vão estar informando com vocês quais são as estratégias pedagógicas a serem utilizadas, assim como os instrumentos, né? Se é uma visita domiciliar, se é a elaboração de um relatório, de um parecer técnico, quando isso vai acontecer, que são os dias e horários que você pretende ir, quem são os sujeitos que vão participar, porque às vezes, a depender, por exemplo, uma visita domiciliar, geralmente não ocorre uma visita só da assistente social, ou seja, não seria somente você e a sua supervisora de campo, mas sim a equipe multidisciplinar de onde você está estagiando, né? No mínimo, vai o assistente social e a psicóloga para ter aquela abordagem psicossocial, lembrando que cada um dentro da sua área, né? Um sem adentrar na área do outro para não ser desvio de função, né? Até porque entramos novamente na questão das nossas competências e atribuições profissionais, certo? Então, vocês vão preencher aqui o plano de estágio, ok? Tem uma informação bem importante, que aqui a gente está exemplificando, não é para vocês copiarem do modelo, certo? Até porque tem coisas aqui que alguns campos de estágio não fazem, né? Por exemplo, tem campo de estágio que não faz visita domiciliar, ou não emite parecer social, ou não realiza entrevista ao usuário, certo? Por exemplo, visita técnica à escola. Nem todos os campos de atuação fazem isso. Como, por exemplo, quem está na assistência, um CRES, um CRAS, dificilmente vai visitar uma escola, mas vai fazer uma visita domiciliar, vai emitir um parecer social ou outras atividades que sejam pertinentes e exclusivas do campo de estágio, certo? Por isso que o planejamento, esse plano, ele precisa ser feito você com sua supervisora acadêmica e a sua supervisora de campo, certo? Isso, Lázaro. O plano de estágio, ele, ele tem a mesma estrutura. Ele tem a mesma estrutura. A gente só modificou poucas coisas, certo? Algumas coisas você pode até aproveitar, mas, por exemplo, o serviço social na instituição. Você, no estágio 1, você colocou algo aqui. Só que como ele é feito no início do período, então você fez no início do seu estágio 1 e depois você passou o semestre inteiro estagiando. Então, agora no estágio 2, você pode ter uma visão mais ampla, por exemplo, das atribuições do assistente social. Então, você pode enriquecer o seu plano de estágio, mas precisa ser enviado um novo, certo? Porque veja que ele tem toda a identificação como estágio 2 e não pode ser o mesmo do estágio 1, mesmo que as informações de identificação sejam as mesmas, por conta, por exemplo, das datas. E também pelo que eu disse lá no início, né? Para o CRES, a gente precisa comprovar esse estágio, então a gente precisa ter as 4 documentações referentes a cada disciplina de estágio. E aí você pode. O serviço social na instituição, como eu havia dito, você pode aprofundar. Já a metodologia, ela pode sim, ela pode não, ela vai ser alterada no estágio 2, porque o estágio 1 é mais um estágio de observação, de conhecer o campo. Já que no estágio 2, vocês têm um projeto de intervenção, já é outra proposta. Então, muda a metodologia, porque agora você não vai estar mais só observando, além das atividades pertinentes ao acompanhamento da rotina da instituição, agora você também vai elaborar um projeto de intervenção, certo? Mas, sim, outra coisa também, a supervisora de campo, agora que ela está familiarizada também com você, ela pode, a partir do estágio 2, te dar mais atribuições, te envolver em mais atividades. Então, com isso, aqui também altera, porque vai acrescentar mais coisas, certo? Então, eu acho que o plano de estágio também foi esclarecido, né, como documentação, e aí a gente parte para o projeto de intervenção, que aí eu vou explicar bem direitinho, e se tiver dúvida, podem ir falando, certo? Deixa eu ver se mais alguma dúvida. Não. Vamos lá, deixa eu baixar o arquivo novamente para ir vendo junto com vocês. Só um minuto.
Pronto. Esse é o modelo do nosso projeto. O que seria o projeto de intervenção? O projeto de intervenção é literalmente um projeto para intervir na instituição que você está estagiando. É uma proposta sua, enquanto estagiário, de melhorias dentro da instituição. Ou seja, você observou no estágio 1 e agora você viu que tem algo que pode ser feito dentro da instituição para melhorar. E o que você planejar agora no estágio 2, nesse projeto de intervenção, você vai fazer no estágio 3. Lá no estágio 3, a proposta, a essência do estágio 3 é executar o projeto de intervenção, certo? Então, eu vou mostrar um modelo para vocês. Aqui tem um descritivo informando que é para seguir o modelo, certo? E também pedindo para deixar, né, planejado a elaboração desse projeto lá no plano de estágio, mas principalmente essa divisão. Tem a fase 1 e a fase 2. Na fase 1, vocês vão estar enviando esses itens, que a gente vai olhar um por um. E na fase 2, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão mandar tudo da fase 1 que já foi construído, porque é o seguinte, aqui vocês vão mandar o projeto com capa, contracapa, sumário, objetivos, público-alvo. Eu vou corrigir e vou retornar para vocês com essas correções. Essas correções, elas precisam ser feitas. Então, quando for na fase 2, vocês vão mandar todos os itens da fase 1 corrigidos com as sugestões da professora e vão acrescentar mais esses itens aqui, certo? De avaliação, de cronograma, dos recursos, das referências. E aí vocês vão estar assim finalizando. Na fase 2, possa ser que nesses itens, por exemplo, recursos necessários ou introdução, possa ser que eu, enquanto professora, faça uma correção na introdução. Aí você vai dizer, mas não tem a fase 3 para eu reenviar. Não tem na disciplina de estágio 2, mas essas correções da fase 2 precisam também ser feitas, porque quando vocês iniciarem a disciplina de estágio 3, a primeira coisa a ser feita é enviar o projeto de intervenção com todas as correções da fase 1 e 2 feitas para que assim a professora do estágio 3 aprecie e valide para vocês poderem iniciar a execução, certo? Então, vamos olhar o projeto de intervenção, item por item. Identificação. Algumas coisas que eu vou dizer aqui podem parecer ser óbvias para vocês, mas não é que eu esteja subestimando, é porque, de fato, acontece, certo? Acontece de experiências passadas, então é por isso que eu acho importante. Nome do aluno. Aqui onde tem insira o seu nome, é literalmente para você inserir seu nome. Você vai apagar o modelo e você vai colocar o seu nome, certo? Aqui. E o que está em vermelho é para chamar a atenção de vocês, que é para vocês refazerem. Mas um ponto importante que vocês precisam se acostumar e entender desde já é normas e regras da ABNT, que precisam ser seguidas. Ou seja, atenção na formatação do texto de vocês. Vejam que eu coloquei meu nome, a formatação se desfez e eu centralizei de novo e coloquei em preto, porque não precisa mais colocar em vermelho, certo? Todo o texto ele precisa estar formatado, ele precisa estar de acordo com o que preconiza a ABNT, com as referências citadas corretamente. Então, se você viu que algo aqui desconfigurou, você já vai ajeitando para deixar o seu projeto todo bonitinho e quando você concluir, não ter que vir item por item, porque isso também é analisado, é avaliado e interfere também na pontuação, porque já não é mais aluno iniciante, né? Já é aluno que está produzindo um texto acadêmico. Não deixa de ser uma produção acadêmica, é um projeto, então precisa seguir a ABNT. Outro ponto muito importante é que o projeto é de intervenção.
Ou seja, não é um projeto de conhecimento, não é um projeto de apenas análise. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, vamos lá, digamos que um tema interessante do período passado, teve alguns alunos que eles estavam estagiando e eles chamaram a atenção para os idosos, ou seja, dentro da observação deles, no estágio 1, eles viram a questão do abandono do idoso. E é um tema muito relevante, mas além de relevante, é muito perspicaz para o serviço social, porque a gente atua dentro dessa perspectiva da política dos idosos, né? É uma política pública, é um direito e é uma área de atuação do assistente social. Mas, quando você identificou, você observou, você se aproximou desse tema, você viu que você queria falar sobre esse tema, mas você precisa intervir. E essa intervenção, ela já tem que estar muito clara e muito bem apresentada na capa. Ou seja, o tema que você escolher para o seu projeto e que vai constar aqui nessa capa já tem que ser um tema que demonstre e evidencie qual é a intervenção que você vai fazer. E isso é para vocês já irem se acostumando para quando chegar lá na fase final do TCC, vocês não estranharem, porque vocês já vão ter feito isso antes, que é uma oportunidade aqui no projeto de intervenção. Ou seja, você escolhe o tema, escolhe a intervenção que você quer fazer e você apresenta onde isso vai acontecer, certo? Eu vou dar um exemplo, que aí esse exemplo eu estou supondo, eu não estou utilizando nenhuma experiência passada, mas digamos que a gente vai e coloca aqui: abandono de idosos no abrigo da Sagrada Face em Campina Grande, certo? É um exemplo. Aí você está apresentando, né? Abandono de idoso. Mas qual é a intervenção que você vai fazer dentro dessa temática? O que é que você se propõe? Você identificou o problema. O problema é o abandono de idoso. Você identificou o local é no asilo da Sagrada Face em Campina Grande. Certo, mas o que é que você vai fazer para solucionar esse problema que você identificou? Certo? Eu estou falando de idoso, mas em qualquer área, seja numa escola, seja no falar sobre a violência doméstica, seja em um hospital, você identifica diversos problemas no dia a dia, mas aí você vai ver qual você tem mais aproximação e familiaridade, porque você vai precisar pesquisar sobre esse tema e você vai precisar intervir. Mas quando você pensa em intervenção, você precisa saber se essa intervenção é possível. Ou seja, a sua supervisora de campo precisa estar acompanhando cada passo da elaboração desse projeto e precisa estar ciente do que você pretende fazer. Porque há um momento em que esse projeto de intervenção ele vai ser apresentado dentro da instituição que você está estagiando para os responsáveis da instituição, que às vezes pode não ser o assistente social, para que a instituição tenha ciência do que você vai fazer no período que vem e aprove a execução desse projeto ou não. Então, se você trouxer apenas a temática do idoso e pesquisar sobre isso, mas não tiver nenhuma intervenção, o projeto não tem como prosseguir, porque você não vai ter como executar no próximo período, certo? Então, a gente pega muito. Lá na frente, vocês vão ver que tem um exemplo de como citar os objetivos do projeto. E aí, nos próprios exemplos, vocês vão ver que tem lá conscientizar, analisar, levantar dados que realmente precisa ser feito. Mas não é só o levantamento de dados. Alguma intervenção tem que ser feita, certo? Então, se eu identifico que tem muitos idosos que estão abandonados, o que é que eu posso fazer para minimizar isso, para solucionar isso? O que é que eu, como assistente social, aí é um ponto importante.
como assistente social, certo? Porque uma vez também, em outra realidade, em outra instituição, eu recebi um projeto em que a, a aluna estagiava no CAPS, e aí ela percebeu que as pessoas que eram acompanhadas pelo CAPS eram pessoas muito sedentárias, ou seja, as atividades do CAPS estavam sendo atividades muito assim, tinha alguns jogos, mas nada que movimentasse, digamos assim, o corpo. Então, aquelas pessoas estavam ficando muito sedentárias e ela pensou em intervir numa forma com ações dentro do CAPS, de, por exemplo, levar um educador físico para fazer uma atividade que seja voltada para o público, né? Porque tinha idoso, tinha criança, né? Então, com criança você pode explorar um pouquinho mais nas brincadeiras, o idoso nem tanto. E aí ela tinha esse caráter de intervenção. Notem, ela identificou o sedentarismo, ela queria intervir como? Disponibilizando atividades para que as pessoas não ficassem sedentárias. Isso é intervir. Identificou o problema, quis solucionar dentro da instituição. Porém, todo o projeto dela estava no viés de educador físico, como se ela fosse não viabilizar, mas sim fazer. Então, eu não conseguia visualizar nada do serviço social dentro do projeto dela. Estava um projeto perfeito para o curso de educação física, mas não para o curso de serviço social. Da mesma forma como também já tive acesso a um projeto de intervenção que estava muito focado na questão da saúde mental. E com isso, não é que não pode, pode, é só ter cuidado, e aí a supervisora de campo e a supervisora acadêmica precisa orientar vocês e ajudar, porque é ter cuidado para não adentrar em outra área de conhecimento. Porque este projeto que eu estava falando tratava da saúde mental, mas tratava num viés totalmente da psicologia, inclusive com propostas de atendimento de escuta, que é algo que não faz parte do serviço social. A questão da análise do sentimento, da escuta, não. Como eu havia dito, o serviço social está ali numa visão crítica da situação posta, né? Em busca de garantir o direito da pessoa, né? Então, por exemplo, o meu primeiro exemplo do abandono dos idosos. O que é que pode ser feito? Pode ser feita uma busca ativa para esses familiares, para entender se ele tem familiares ou não, para ver se ele realmente está abandonado. Pode pensar em uma atividade multidisciplinar dentro do campo, onde você faz uma palestra para os familiares, uma palestra para os idosos, né? E pode ser também assim, os idosos que não têm muito recurso e você tentar intervir nisso, tentando viabilizar a garantia desses direitos, de ver se esse idoso teria o direito a um BPC, por exemplo, né? A depender do canto onde você esteja falando, porque pode ser um CAPS, pode ser um asilo, dentre outros, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender que intervir é diferente de apenas identificar. A maioria dos projetos de estágio que eu recebo na fase 1, eles vêm apenas com a identificação do problema. E são identificações com potencialidade gigantesca de fazer um projeto muito bom. Mas eu peço para vocês, já adianto, que tenham esse olhar de não só identificar o problema, mas de também ver como você pode intervir enquanto assistente social, dentro da perspectiva do serviço social, certo? Eu sei que eu passei muito tempo falando sobre a intervenção, sobre o tema, mas é isso que vai determinar todo o restante do projeto, certo? É o coração do projeto, é qual intervenção vai ser feita. E é por isso que a gente precisa estar muito atento sobre isso. Polo e ano é a mesma coisa. Gente, aqui é uma questão de formatação. Por favor, não façam assim, ó. Não façam isso, certo? Porque
Não está de acordo. O que está de vermelho é só para vocês entenderem o que precisa ser preenchido e a forma que precisa ser preenchida. No caso, é só isso. Tá? Aqui novamente, você repete o tema e aqui atenção, não é para colocar o meu nome, porque eu sou apenas uma professora da disciplina. Eu vou apenas avaliar o projeto. Quem vai elaborar o projeto com vocês é a supervisora acadêmica de campo. É o nome delas que precisa estar aqui, certo? Um resumo, eu acho que vocês já têm familiaridade, porém, pensando na ABNT, que às vezes é algo novo para algumas pessoas, mas eu coloquei aqui já um resumo explicando o que se pretende e como é que a ABNT diz, certo? Então, o resumo, ele é literalmente um resumo. Ele é algo curtinho, entre 100 e 250 palavras, que vocês podem achar que é muito, mas quando vocês vão escrever, não é. E ele é uma apresentação do seu projeto. Uma apresentação muito objetiva, onde você vai dizer as coisas mais importantes. É tipo assim, o meu tema é tal, ele vai ser executado em tal local. Eu tenho tais objetivos específicos com o meu projeto e para isso eu vou usar tal metodologia, certo? Tudo isso vai estar discriminado dentro do projeto. Mas aqui, no resumo, você vai fazer essa abordagem muito objetiva. Eu até coloquei aqui para vocês, ó. A introdução, quer dizendo o tema, qual é o seu objetivo, qual é a metodologia, sim, e também o resultado, isso é importante. É do mesmo jeito que eu disse, meu tema é tal, ele vai ser executado em tal instituição, dentro de tal cidade, eu tenho como objetivo específico nesse projeto tais pontos que eu vou tentar alcançar através de tal metodologia e eu espero com esse projeto conseguir tais resultados. Aí você vai dizer, eu espero com esse projeto conseguir beneficiar ou disponibilizar mais BPCs, se for o caso de um CRAS, ou em escola, como foi período passado, muito, muito bacana o tema, que era de entender e trazer a família dos alunos para perto da escola. E com isso conseguiu, inclusive, estender a educação para dentro das famílias também. Certo? Seguindo aqui, deixa eu ver se alguém falou, perguntou. Não no momento. Seguindo aqui, nós temos o sumário. Já deixei o modelo pronto para vocês do sumário. Vocês só vão preencher aqui com a numeração das páginas. E aí, às vezes, no referencial teórico, alguns alunos gostam de dividir o referencial teórico por capítulos, algo que eu acho maravilhoso, porque, inclusive, para o TCC também é essencial, né? Então, se vocês quiserem dividir em subtópicos aqui, é só acrescentar, certo? Da mesma forma que tem aqui, ó, objetivo é o item 3, tem o 3.1, 3.2, vocês no referencial teórico vão estar inserindo aqui quantos capítulos forem. Por que eu estou dizendo isso do capítulo? Porque no referencial teórico, que eu vou chegar lá e vou falar mais detalhado, não é você citar as referências que você utilizou, e sim a pesquisa que você fez sobre a temática que você escolheu. Então, digamos que o seu tema seja relativo à violência contra a mulher. Exemplo, aí você faz no item 5.1 a violência contra a mulher. Aí você contextualiza. O que é a violência contra a mulher? Quando esse tema começou a ter mais visibilidade? Você pode colocar o item 5.2, que são os dados referentes à violência contra a mulher, porque aí você vai mostrar como o número vem aumentando. Um item 5.3, você pode colocar como título as políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Aí você vai trazer, por exemplo, Lei Maria da Penha, o que é, como surgiu, ou seja, você está contextualizando o seu tema e você está seguindo uma linha de raciocínio cronológica, onde você vai afinilando até você chegar onde você quer.
Aí você apresentou a violência contra a mulher, o que é, qual a temática, o que aborda. Depois você trouxe outro tópico trazendo dados. Aí o terceiro tópico você traz as políticas públicas que são relativas ao tema e que são de atuação profissional do assistente social. E aí você finaliza com o item 5.4, que é a atuação do assistente social frente ao combate à violência contra a mulher. Aí você vai trazer como é que o assistente social pode contribuir, o que é que faz. Você fala de uma forma geral e conclui o tópico falando sobre a realidade que você vivenciou, ou seja, a realidade do seu campo de estágio. Pronto, aí você tem um referencial teórico excelente, completo, que mostra que você pesquisou sobre o assunto, que mostra que você tem domínio sobre o assunto, que mostra que, além de trazer essa carga teórica de estudo e de pesquisa que você fez, traz também a sua observação sobre o assistente social que você está acompanhando dentro do seu campo de estágio. Então, se for o caso de utilizar subtópicos, você vai colocar aqui sem problema nenhum, certo? E isso é muito bom, porque ele enriquece e muito o seu tema, tá? Lázaro, no caso do estágio 2, o projeto ele é individual. Ele pode ser o mesmo tema para mais de uma pessoa, porque, tipo assim, digamos que no seu estágio, você está estagiando você e mais duas colegas suas de sala, no mesmo canto, no mesmo campo de estágio. E vocês três quiseram falar sobre a violência contra a mulher, que é o meu exemplo atual. Então, vocês três são no mesmo campo de estágio e vocês três podem sim falar sobre violência contra a mulher. Porém, cada projeto vai ser diferente do outro, vai ser individual, porque mesmo que vocês estejam com a mesma temática, a abordagem sempre é diferente, porque o que você pensar de objetivo pode não ser o mesmo da colega, ou mesmo que tenha o mesmo objetivo, os procedimentos que você vai usar pode não ser o mesmo da colega. Digamos que você pense em fazer uma palestra e a sua colega pense em fazer uma roda de conversa, você pense em elaborar um panfleto informativo e a sua colega pense em fazer uma entrevista, entendeu? Pode ser o mesmo tema, com abordagens diferentes. O importante é não copiar, né? Tem uma disciplina na nossa grade curricular que até o período passado a gente chamava de UCE, né? Que é o projeto de extensão. Lá no projeto de extensão já é permitido fazer de 2 ou de 3, se eu não me engano. Acho que não é até 4, não. Ou em dupla ou em trio. Pode fazer. Mas aqui no estágio, não. Por quê? Primeiro, que não é o que preconiza a PNE, que é a Política Nacional de Estágio. E segundo, porque é um momento seu mesmo, de construção de conhecimento. E o estágio é uma vivência, é uma experiência. E cada um tem a sua experiência. Porque aqui a gente está fazendo com que você desenvolva o seu olhar profissional, o seu olhar crítico. E isso é muito individual de cada um de nós. Lógico que você pode dialogar com suas colegas sobre o mesmo tema dos seus colegas de estágio. Vocês podem dialogar e um entender a visão do outro, mas a construção é individual, é sua. Então, nesse momento do estágio, o projeto ele é individual. Até porque no estágio 3, quando você for executar, você vai executar também de forma individual, individual no sentido de aluno, mas sempre com as supervisoras. Por exemplo, você é outra coisa muito importante. No projeto, você em escritas acadêmicas, a gente sempre usa a terceira pessoa, porque é sempre uma construção coletiva. No projeto também, às vezes eu pego o projeto de intervenção que diga assim, eu observei que os usuários estão muito sedentários. Nós não utilizamos eu, porque fica muito informal, e texto acadêmico ele precisa ter uma escrita formal e ter uma escrita condizente com algo que vai ser posteriormente exposto, mas também porque é em terceira pessoa, porque não é uma construção individual, é uma construção coletiva. No nosso caso,
É uma construção coletiva porque é uma construção sua, com a supervisora acadêmica e a supervisora de campo. Então, quando você for executar esse projeto, quando, por exemplo, você não vai fazer nada só, porque o estagiário não pode fazer nada só. Tudo tem que ser feito com a supervisão. Então, digamos que lá você colocou que vai fazer uma palestra. Quando for nesse momento no estágio 3, você vai estar fazendo essa palestra com a supervisora de campo ao seu lado, te ajudando, conduzindo. Então, você não vai estar fazendo tudo só. Vai fazer só no sentido de ser com outro colega aluno, certo? Então, nesse momento, o projeto ele é individual mesmo. Então, temos aqui o sumário, temos aqui a introdução, que aí introdução ele vai apresentar principalmente a área de concentração que você tem do problema que você identificou. Por exemplo, eu acabei de falar, né? Quando você fala de idoso, você está na área de concentração de pesquisa sobre o idoso, aí você tem a política nacional do idoso. Se for violência contra a mulher, aí você vai trair questão da violência e você vai relacionar essa área de estudo com o seu com o seu tema, certo? E aí eu deixei aqui para vocês, eu estou falando de forma um pouco mais não tão detalhada, porque tem o detalhamento em cada um dos tópicos, porque já elaborei dessa forma para facilitar para vocês, certo? E aqui eu até coloquei que, apesar de ser o primeiro item, a introdução é interessante que ela seja feita por último. Inclusive, é uma dica que todo mundo dá até para construções não só de projetos como esse, mas de artigos e até mesmo do seu TCC. Porque como na introdução você faz uma breve introdução, literalmente, de todo o seu projeto, não tem como você falar sobre o seu projeto se você ainda não concluiu ele. Então, depois que você conclui todo o projeto, você tem domínio para falar sobre o que você vai fazer, certo? E é aqui na introdução. Aí tem os pontos básicos, né? Que é apresentar o campo de estágio para dizer onde é que vai ser feito e vincular o tema escolhido, a aproximação dessa problemática, desse tema, com a área de concentração, certo? Aqui, vocês podem até utilizar o que vocês elaboraram no estágio 1, que é sobre a identificação do campo. Algumas coisas vocês podem até trazer para cá, não tem problema nenhum, certo? No item 2, que é a contextualização, justificativa e problematização, você vai literalmente contextualizar porque você escolheu esse tema, você vai justificar o porquê que ele é importante e você vai problematizar, que é demonstrar qual foi o problema que você viu. Você identificou certo problema dentro dessa área de concentração. Que problema é esse? É isso que você vai dizer aqui. Qual é a problematização? O que é que isso pode trazer de agravos para a sociedade ou para o público que você está atendendo dentro do seu campo de estágio? É mais ou menos isso. Você citou anteriormente na introdução, você apresentou, mas agora você vai explicar e contextualizar por que isso pode ser um problema. Por que a violência contra a mulher é um problema? Por que o sedentarismo pode ser um problema? Eu lembro que a menina do sedentarismo, ela abordou a questão de um envelhecimento saudável, por exemplo, né? Por que pode interferir a questão da saúde mental, entre outros. Mas também deixei aqui para vocês perguntas que vão ajudar vocês a se nortear ao ver o problema que você pretende. Por isso que, mesmo estando ainda no início do semestre, é importante que vocês já baixem esse arquivo e vocês leiam, para que nesse primeira semana de estágio vocês já possam ter o olhar direcionado para aquilo que vocês vão ter que fazer durante esse semestre. Não deixe para entender o que é o projeto de intervenção próximo da data de envio. Vocês têm que entender desde agora, certo? Aí aqui vem dizendo que a estratégia de intervenção para a instituição, que eu já expliquei para vocês, da demanda que vai ser trabalhada, mas tem umas perguntas para nortear.
Por exemplo, em que intervir? Em que eu quero intervir aqui dentro do meu campo de estágio? A partir do momento que você fizer essa observação, você vai identificar um problema. Aí você vai se perguntar, mas por que eu vou intervir nisso? Qual é a importância? Qual é a relevância? A partir do momento que você responder, você também já vai ter uma justificativa do seu problema. E a contextualização também vai ser dentro do seu campo de estágio, que é onde você vai dizer como você se aproximou dessa temática, certo? Aqui mesmo eu venho dizendo, nesta sessão caberá mostrar a importância e relevância do seu projeto. Aí a gente vai para os objetivos de extrema importância. Deixa eu ver se tem pergunta. Não. Objetivos. Aqui vocês vão dizer qual é o objetivo geral e qual é o objetivo específico, certo? São coisas distintas? São, mas uma tem que estar relacionada à outra, certo? Eu não posso colocar aqui, por exemplo, que o meu objetivo geral é tirar os usuários do sedentarismo e como objetivo específico eu colocar que quero fornecer um café da manhã para esses usuários, por exemplo. Porque aí, como é que no objetivo geral eu falo de sedentarismo, mas no objetivo específico eu estou trazendo algo da alimentação. O objetivo específico ele tem que ser específico dentro do geral. Ou seja, se meu objetivo geral é tirar os usuários do sedentarismo, o específico vai ser fazer eles entenderem por que isso é importante e proporcionar isso a eles. Ou seja, objetivo geral, tirar meus usuários do sedentarismo. Objetivos específicos, garantir que eles se conscientizem que o sedentarismo não é algo bom para a saúde, por exemplo, né? Propiciar momentos de interação para eles, para os usuários, né? E desenvolver capacidade motora para os usuários do CAPES através do combate ao sedentarismo. Aí eu acho que vocês estão entendendo. O específico, ele está dentro do objetivo geral, certo? Com relação a essa intervenção, às vezes você pega algo que não dá para fazer uma intervenção tão ativa como esse caso do sedentarismo, né? Que aí, por exemplo, você pega violência contra a mulher. Aí tinha um CRAS, se eu não me engano, um CREAS, em que muitas mulheres sofriam violência doméstica dentro de casa, mas elas não denunciavam e não procuravam ajuda, primeiro porque não sabiam aonde procurar, a quem procurar, e achavam que só procurar ajuda não ia adiantar de nada. Então, a pessoa trouxe o objetivo geral, conscientizar, né, com relação a aqui questão da violência contra a mulher, que elas podem procurar ajuda, e no objetivo específico ela se voltou para isso. Palestras informativas, panfletos informativos, rodas de conversa para essas mulheres se sentirem ouvidas. Outra palestra que era sobre a questão de como procurar ajuda, a quem procurar, quais são os seus direitos, entendam, fornecer essas informações é também do domínio do serviço social, do assistente social. Porque quando você faz uma entrevista com uma pessoa que te passa que está sofrendo violência doméstica, você vai sim analisar a situação, problema, e você vai tentar entender, perguntar se já procurou ajuda, se não tiver procurado, você vai direcionar para a rede, que é o que a gente chama, né? Acionar a rede de proteção, que são outras instituições ou outros profissionais, mas o assistente social tem também esse caráter informativo. Então, aqui no projeto de intervenção, você talvez não consiga fazer uma visita, desculpa, uma entrevista com cada uma, mas de uma forma geral, sem direcionar para ninguém, você pode falar para esse público específico, certo? Então, os objetivos específicos, eles precisam ser relacionados ao geral. Embora coloque aqui exemplos dos verbos como aprimorar, interagir, acompanhar, facilitar, desenvolver, lembrem que são exemplos, mas que eles precisam estar dentro do caráter interventivo, ok?
Vamos para o público-alvo. Público-alvo é o seguinte: você vai colocar aqui quem vai participar do seu projeto. Então, a gente precisa ter uma amostra de público-alvo. E essa amostra ela precisa ser algo alcançável. Por exemplo, vou pegar o exemplo da violência contra a mulher. Eu quero fazer uma palestra de esclarecimentos sobre os direitos da mulher que tem violência, a quem ela pode pedir ajuda. Aí, quem é meu público-alvo? Eu não posso colocar aqui que o meu público-alvo são todas as mulheres que sofrem violência doméstica. Porque todas as mulheres, infelizmente, são muitas mulheres. E eu não vou conseguir que o meu projeto chegue para todas elas. Mas digamos que eu estou estagiando no CRAS de São Bento, no CREAS de São Bento, por exemplo. Então, quem é que vai ser meu público-alvo? Vão ser mulheres atendidas no CREAS da cidade de São Bento, na Paraíba. Ah, mas tem muitas mulheres dentro do meu campo de estágio. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Mulheres com idade entre 15 a 30 anos que são atendidas dentro ou que são atendidas pelo CREAS de São Bento, na Paraíba. Tem mais de um CREAS, especifique o qual que você faz seu estágio. Porque o seu público-alvo tem que ser um público que você consiga alcançar, certo? Mesma coisa, escola. O público-alvo, alunos da escola tal de São Bento, na Paraíba. Você vai conseguir alcançar todos esses alunos? Porque uma escola inteira são muitos alunos. Então, quem é o público-alvo? Alunos da 7ª e 8ª série da escola estadual tal, localizada em São Bento, na Paraíba. Entendeu? O público-alvo, ele precisa ser muito bem delimitado dentro de um canto que faça parte do seu estágio. Porque, por exemplo, digamos que eu faço estágio numa escola X, mas eu quero que o meu projeto seja para a escola que eu estou estagiando e para a escola do lado da minha casa, que eu conheço, eu vejo que tem um potencial para fazer lá também. Possa ser que você, em contato com a diretora dessa escola do lado da sua casa, a diretora até aprove, mas a sua supervisora de campo teria como ir com você? Porque você, como estagiário, não pode fazer nenhuma ação sozinho. Então, tem que ser algo vinculado ao seu estágio. Nesse caso, delimita-se ao seu campo de estágio, porque é onde a sua supervisora de campo está atuando e vai poder estar com você, ok? Seguindo, referencial teórico. Acredito que eu já falei sobre ele, que é trazer a literatura que você estudou, ou seja, tudo que você pesquisou, aqui, ó, livros, sites, vídeos, que você teve como referência, você vai apresentar aqui o que você aprendeu e absorveu dessa pesquisa que você fez, que pode ser, inclusive, subtópicos, como eu havia dito. Procedimentos operacionais. Aqui você vai dizer exatamente como a sua intervenção vai acontecer. Importante, ó, aqui, ó, você vai dizer qual é o cenário, é o local. Por exemplo, eu pensei em fazer palestra. Onde é que essa palestra vai acontecer? Vai ser dentro da própria instituição? Ou tem um auditório que vocês vão utilizar? Onde fica o auditório? Quem vai participar da intervenção? Às vezes, é só você e sua supervisora de campo. Mas, às vezes, a depender do tema da palestra, você pode convidar outro profissional do seu estágio, como, por exemplo, você pode convidar um psicólogo, você pode convidar um educador físico, como o exemplo do sedentarismo, e aqui você tem que especificar tudo o que vai acontecer e dizer quais vão ser a ação, uma por uma. Mas quais ações são essas? Essas ações, elas precisam estar de acordo com o objetivo específico. Digamos que no objetivo específico, você colocou que vai fazer uma palestra, depois uma roda de conversa. Então, aqui, você vai dizer, qual é a primeira ação? O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro a palestra ou eu vou fazer a roda de conversa? Aí ela vai estar aqui. Sendo que os procedimentos, eles precisam ser de acordo com o objetivo. Se você citou um procedimento que não está no objetivo, tem que colocar lá, tem que incluir. E
da mesma forma, se tem um objetivo específico que não está no procedimento, você precisa incluir como ação a ser feita, certo? As metas é você pegar de acordo com a ação e dizer se ela é de curto, médio ou longo prazo. Digamos que você colocou uma palestra. Palestra é uma meta que você vai conseguir alcançar em curto prazo, porque é só você pensar uma data, um local e elaborar a pauta que vai ser abordada. Então, em curto prazo, você consegue fazer isso. Agora, digamos que você colocou que um dos seus objetivos específicos e uma das suas ações é conscientizar as mulheres a buscar ajuda sobre a violência doméstica. Isso é uma meta que é de longo prazo, porque envolve conscientização. Então, é um trabalho que tem que ser contínuo. Então, não se assustem com todos esses tópicos do projeto. Vejam que um é sequência do outro, um contempla o outro. Se você fizer algo bem definido, você não vai ter dificuldade, porque você definiu bem seus objetivos específicos. Aqui nas ações, você vai saber como colocar, e a meta, automaticamente, quando você for pensando, você já vai saber se ela é de curto, médio ou longo prazo. Seguindo, a gente já está terminando, tá? Seguindo para o item 8, avaliação e controle. Isso aqui é porque você vai pensar junto com a sua supervisora de campo como que você vai monitorar todas as ações que você pensou, certo? Por exemplo, aqui, ó, uma roda de conversa, uma oficina ou uma palestra. Como é que você vai controlar se essa ação, se esse objetivo está sendo alcançado? Através de uma lista de frequência. E como é que você vai avaliar isso? Por exemplo, digamos que o seu público-alvo de mulheres entre 15 a 30 anos atendidas dentro do seu estágio, você vai fazer esse levantamento com sua supervisora e digamos que você viu que tem 100 mulheres que se encaixam dentro do seu público-alvo. 100 mulheres. Você vai convidar as 100 mulheres para participar da sua palestra. Como é que você vai controlar essa ação? Você vai passar uma lista de frequência. Como é que você vai avaliar essa sua ação, esse seu objetivo específico? Aí você pode, por exemplo, pegar uma assiduidade de 70%. Das 100 mulheres que você convidou, 70 estiveram presentes, então tem uma assiduidade boa. Você pode avaliar esse objetivo como você pode avaliar como muito bom, porque alcançou o seu método, que era de 70%, certo? Esse é só um exemplo. É a mesma coisa, panfleto, entrega de panfleto. Você pretende entregar panfleto para seu público-alvo. Como é que você vai saber se sua ação foi eficaz? Se você conseguir entregar pelo menos metade dos panfletos para essas pessoas. Quando você vai fazer isso? Panfleto, você pode disponibilizar na recepção, você pode entregar a cada atendimento, então é algo que você pode leva mais tempo para você alcançar o objetivo, diferente da palestra, que é aquele momento específico, certo? Cronograma de atividades. Gente, esse texto em vermelho é somente para vocês entenderem como é para fazer. Esse texto não precisa estar presente no projeto. Quando for para mandar o projeto, vocês vão mandar só assim, ó. Só o cronograma de fato. Estão vendo? Pronto. Aí tem aqui, ó, tudo o que faz parte do cronograma, ele está aqui, ó. Tá vendo? Fase 1, fase 2, esse aqui, fase 3, podem ignorar, certo? Que no momento a gente não está com a fase 3, consolidou tudo em 2. Ó, aqui, ó. Tá vendo onde é que vocês vão ter que apresentar? Apresentar o projeto para a equipe da instituição e a coordenação da instituição. Lembrando, nesse momento aqui, a supervisora acadêmica já deve conhecer seu projeto, porque ela tem que fazer o projeto junto com você. Outro exemplo, panfletos, certo? Agora, atentem-se para a data, certo? Porque nosso período letivo está começando aqui em agosto. Então, você não vai marcar, por exemplo, que enviou, a marcação é só um X, certo? Você não vai marcar que enviou a fase 1 do projeto em janeiro, se o nosso período está aqui, ok? Certo? Agora, por que está primeiro e segundo semestre? Porque você vai ver, por exemplo, revisão bibliográfica. A gente não está começando o período agora em agosto,
Então, a revisão provavelmente é algo que você vai fazer aí, ó, nos próximos meses, para poder elaborar seu projeto. Aí, o envio da fase 1, se eu não me engano, é até setembro. E a fase 2, se eu não me engano, é até novembro, certo? A apresentação do projeto da equipe. Está pronto em novembro, já apresento. Elaboração dos panfletos. Eu posso fazer ainda esse período, ou eu posso fazer no período que vem, que eu vou estar no estágio 3 e que eu vou estar executando o meu estágio. Por exemplo, execução do projeto. Aí você vai marcar aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para vocês. Eita. Execução do projeto. Ano que vem, meu estágio 3 vai começar em fevereiro e ele vai até junho. Aqui, ó. Então, eu vou ter de fevereiro a junho do ano que vem para executar meu projeto. O que é que eu preciso fazer aqui? Isso aqui, ó. Eu estou identificando que é do ano que vem. Segundo semestre, aqui é quando começou o meu período. Então, aqui é 2024. Aí vocês vão vendo que ele vai mudando, mas é só questão de formatação, é só vocês irem ajustando. Estão entendendo que a gente vai identificando o ano, ok? Feito o cronograma, eu preciso. Por que esse projeto é tão detalhado? Porque isso daqui vai ser apresentado para a instituição em que eu estou estagiando. Então, eles precisam entender o tempo que eu vou levar para fazer o que eu quero fazer, como vai ser, quando vai ser. Esse projeto, quando ele for executado, tem outro formato, mas o planejamento dele precisa sim ter todos esses detalhes, até para a instituição aprovar ou não a execução do seu projeto, ok? Recursos financeiros, ou recursos necessários, desculpa. Porque a depender do que você vai intervir, você pode ter um gasto financeiro ou um gasto material. E a instituição precisa saber que gasto seria esse para saber se eles têm condições ou não de fornecer. Por exemplo, gasto com pessoal, geralmente é estagiário e assistente social, certo? Que não vai ter gasto, mas vai ter aqui a hora que vocês vão estar disponível para isso. Ah, mas eu chamei uma psicóloga para dar uma palestra. A palestra está prevista durar meia hora. Coloca aqui, acrescenta. Tá aí, ó. Psicóloga por 30 minutos. Porque aí a sua instituição já vai saber que em algum dia ela vai disponibilizar a psicóloga da instituição para estar contigo no seu projeto. Ah, mas eu pensei em fazer panfleto. Se você quer panfleto, você vai precisar de impressão e de folha e de impressora para isso. Mas eu pensei em dar um brinde para as pessoas da minha palestra, um bloquinho de rascunho ou uma caneta, um kitzinho. Pronto, tudo isso daqui precisa. São quantas convidadas? Convidei 100 mulheres. Lembra do meu público-alvo? Pronto, então, entende que eu vou precisar de 100 canetas. Isso daqui é para a instituição saber se ela tem como te fornecer ou não. Geralmente mesmo, não se utiliza tanto isso. A maioria do recurso é mesmo com o pessoal, mas vai depender do seu tema. E finalizando o projeto de intervenção, tem as referências. Aqui sim você vai citar todas as leituras que você fez, que você utilizou, de acordo com o que preconiza a BNT. Ou seja, se você fizer uma consulta de um site, você leu um texto que está disponível na internet, você vai preencher dessa forma. Você vai pegar o nome do autor do artigo, vai colocar primeiro o sobrenome dele, depois o nome, ponto, o título do artigo, ponto, disponível em. Aí você vai colar aqui o link de onde você pegou esse texto e logo após vai colocar acesso em. Aí você precisa colocar fielmente a data em que você encontrou e fez a leitura desse texto. Ok? Apêndices e anexos é para caso você queira, por exemplo, tem aluno que quando vai intervir, faz um questionário que é aplicado aos usuários, tipo a entrevista. Então, se você vai fazer uma entrevista e você precisa ter um questionário pronto, que vai ser elaborado junto com sua supervisora,
sua intervenção é em cima da resposta desse questionário, então você precisa anexar dentro do seu projeto de intervenção o questionário que foi aplicado. Aí você coloca aqui no final. Entendidos? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui no bate-papo, certo? Porque a gente já está terminando a exposição, mas aí eu ressalto que eu estou sempre disponível aqui, vocês podem falar comigo a qualquer momento no chat, certo? E finalizando a nossa disciplina de estágio 2, quando vocês estiverem lá no finalzinho do período, com o projeto de intervenção prontinho para ser executado no estágio 3, a última atividade é o relatório de estágio. Aí vocês vão dizer, professora, mas a gente já fez um relatório no período passado. Sim, e em todos os estágios vocês vão fazer um relatório, porque o relatório de estágio, ele se refere àquele estágio que você está executando no momento. Ou seja, período passado vocês fizeram o relatório de estágio 1, agora vocês vão fazer um relatório de estágio 2, que é falando sobre a vivência durante o estágio 2, inclusive na elaboração do projeto de intervenção. E estágio 3, da mesma forma, só no estágio 4, aí que vocês vão fazer um relatório geral desses 2 anos que vocês vão estar em campo, certo? Então, o relatório é algo simples, porque é mais um registro mesmo seu, e aqui consta os dados da instituição. Aqui sim vai ter meu nome, porque eu sou a professora da disciplina, né, e não a supervisora acadêmica nem de campo de vocês. Introdução. Mais uma vez, vocês vão apresentar aonde ocorreu o seu estágio e vocês vão falar também qual foi a área de atuação que fez parte do seu estágio e a que você trabalhou dentro do seu projeto de intervenção. O item 2 tem um relato e análise do processo de trabalho, onde você vai discorrer como aconteceu o seu processo de estágio, certo? E aqui vocês podem usufruir de mais recursos, caso vocês queiram fazer tabelas, gráficos ou outras formas que vocês acharem pertinentes, mas vocês vão falar aqui sobre o relato, porque é o seguinte, vocês vão relatar como foi o estágio de vocês, e a parte do análise do processo de trabalho é porque vocês vão analisar a temática do seu campo de estágio, o que não deve ser um problema, porque você já vai ter feito isso um pouco no projeto de intervenção, né? Aqui eu cito novamente a violência doméstica. Por exemplo, se você atendeu muita violência doméstica no seu campo de estágio, você entende que esse é a sua área de concentração e você vai analisar como ocorreu o processo de trabalho dentro da violência doméstica. Ou seja, quais foram as políticas públicas que envolveram a temática, as leis, quais são as principais leis que vocês consultam ou que vocês orientam, quais são os dados, entendem? É mais uma questão de relato, mas que vocês podem utilizar e muito da pesquisa de vocês também para o projeto de intervenção. Uma coisa está sempre contemplada na outra. O item 2, processo de inserção em campo e as atividades realizadas. Aqui você vai dizer como ocorreu a sua inserção no campo de estágio, na sua instituição, e as atividades que você realizou durante o semestre. Olha a importância do diário de campo. Talvez tenha coisas que você não lembre, você vai lá, consulta o seu diário de campo e você vai ver quais foram as principais atividades que você realizou. Fiz muita visita domiciliar, fiz muita entrevista, e depende muito do seu campo, mas você vai ter esse espaço para poder apresentar, esse relatório é uma apresentação de como foi seu estágio. No item 2.2, você vai fazer uma avaliação do processo de supervisão. Aqui a gente pede que essa avaliação seja de forma crítica, então vocês podem ser sinceros. Primeiramente, você vai fazer uma autoavaliação sobre você mesmo, sua participação, suas intenções, como foram. Você pode falar de assiduidade, de disponibilidade, de dificuldade que vocês tiveram, de tema ou quaisquer outros. Você vai avaliar as condições da instituição onde você está inserido. Eu lembro que tinha uma que falou sobre a quantidade de pessoas na sala do serviço social, porque o serviço social não tinha uma sala própria para o assistente social,
o que complicava um pouco a questão do sigilo profissional em uma entrevista com o usuário, por exemplo. Vocês podem ser sinceros aqui, certo? E a dinâmica de supervisão. Aqui vocês vão analisar as duas, certo? Aqui você analisa a supervisora de campo e a supervisora acadêmica. Vocês precisam falar aqui das duas dentro da sua avaliação. Elas não fazem uma avaliação sobre vocês também, lá na ficha da nota? Pronto, da mesma forma aqui vocês têm esse espaço para fazer essa avaliação e aqui você traz uma conclusão sobre o seu trabalho desenvolvido nesse período, certo? Referências e anexos é para caso você queira, se você citou alguma, se você fez alguma citação neste item aqui 2 do relato, você precisa informar aqui qual foi a referência utilizada. E anexos, gosto muito, inclusive, acho muito pertinente, acho muito relevante vocês usarem o espaço dos anexos para trazer imagens, por exemplo, aqui como falhou, imagem das atividades e dos eventos do seu estágio, ou seja, os registros que vocês fizeram durante esse período de estágio, esse é o espaço para vocês colocarem, caso assim queiram. Com isso, pessoal, foi feita a apresentação de toda a disciplina, foi colocado os principais pontos, digamos assim, né? As principais dificuldades também, e estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, podem levantar a mão ou colocar no bate-papo, ou se preferirem, podem falar diretamente lá no chat comigo, ok? Obrigada pela atenção de vocês e estou disponível a qualquer momento. Bons estudos, se dediquem, aproveitem ao máximo o estágio, porque é realmente um momento enriquecedor na nossa formação profissional. Aproveitem, vão o máximo que puderem, tirem todas as dúvidas com as supervisoras, principalmente a de campo, façam observações, registrem tudo no diário de campo, porque futuramente vocês vão ver o quanto vocês vão precisar disso, certo? E é isso. Obrigada, uma boa noite e eu fico no aguardo de possíveis dúvidas.